Consegui trazer. Aí, tá gravando. Consegui trazer aqui o PNG, né, da tela que eu quero compartilhar inicialmente aqui com vocês, para nossa manhã poderosa de alinhamento. Então, hoje é dia 1º de agosto, estamos começando o segundo mês desse trimestre, né, desse desafio de 12 semanas. Então, o nosso método Viva 3D divide o nosso ano em 4 períodos de 3 meses. E dentro desses períodos de 3 meses, né, que é o nosso desafio 12 semanas, nós trazemos alguns estímulos, alguns desafios, algumas propostas para trabalhar a área do corpo, trabalhar a área, né, da nossa mente, para mudança de mentalidade, para trabalhar a nossa inteligência emocional e também o nosso espírito, pois somos seres, né? Somos mulheres, somos seres tricotômicos. Existe lá na plataforma um vídeo sobre a tricotomia do ser. Se você ainda não assistiu esse vídeo, você precisa assistir na plataforma para ir aumentando, ampliando a sua compreensão sobre as 3 dimensões do nosso ser. E quanto mais conscientes nós estamos de que somos seres espirituais, que temos uma alma e habitamos em um corpo, mas nós caminhamos em direção a uma transformação integral e real, porque a gente não está aqui para mais uma dieta. A gente não está aqui para ter restrição alimentar, a gente não está aqui para sofrer. Eu tenho muito temor na proposta do detox, tá? Para que vocês não fiquem achando que é um protocolo que não funciona para você, porque você não pode com isso restritivo, isso e aquilo, porque você precisa entender, compreender o propósito, tá? A ciência por trás disso, e 4 vezes no ano apenas a gente trabalha com esse protocolo. No mais, a gente vive a liberdade alimentar, né? Tudo posso, mas nem tudo convém. Então, a gente vai descobrindo o que faz bem, o que não faz bem, o que contribui com o peso ideal, o que não contribui. Então, a gente quer trabalhar com vocês, entrando nesse pilar do corpo, a importância do consumo consciente. Por que eu coloquei consumo e não alimentação? Porque a gente precisa expandir, a gente precisa ampliar a nossa compreensão do que é a nossa preocupação com o nosso bem-estar, com a nossa saúde física, mas com a saúde física também do nosso planeta, gente. Porque tudo que a gente faz impacta nos outros, impacta na natureza, impacta em tudo. Porque às vezes a gente está tão focado nos nossos problemas, nos nossos desafios, que a gente só consegue olhar para o nosso próprio umbigo. E eu não estou fora disso, não, tá? Já tive várias fases na vida e se a gente não vigiar, a gente volta para esse mesmo lugar que a gente só se preocupa com a gente. E a gente fica mimizenta, fica vítima, não fica autorresponsável e aí tudo fica pior. Agora, quando a gente amplia e pensa em comunidade, o consumo consciente vai fazer sentido. Então, o consumo consciente é um tema extremamente amplo. Então, vou dar um exemplo. A Jéssica mandou uma dúvida sobre quais panelas, quais utensílios são mais saudáveis, são menos prejudiciais, né? Existe um documentário, um filme que fala sobre uma descoberta que se teve, né? Não sei se foi uma fábrica, uma indústria onde várias pessoas morreram por consumo daquele metal pesado, alguma coisa assim, não vou entrar em detalhe hoje, mas algum material químico ali que com o consumo ao longo dos anos provoca doenças, provoca vários problemas. Então, tem várias temáticas nessa parte que a Sabrina está fazendo um levantamento. A gente vai montar um material para vocês sobre utensílios domésticos para esse consumo consciente. Então, aos pouquinhos, eu vou comprar uma frigideira que faz mais sentido, né? Que não tem materiais que solta metal pesado para o meu corpo. Então, gente, o consumo consciente não é ser bitolado, né? Ai, meu Deus, mas é muito radical isso, é muito... Não, gente, é aos poucos. Nós trazemos hábitos enraizados desde a nossa infância, né? Então, a gente sabe o tanto de padrões que a gente precisa ir desconstruindo para fazer mudanças. E no consumo de alimentação, de utensílios domésticos. Já ouviram aquela história
do peixe, né? Que a tataravó cortava a cabeça do peixe para caber na forma, e aí a avó também cortava, a mãe, já com fogão grande, com a forma grande, continuava cortando a cabeça do peixe, não sabia nem por que mais, né? Mas é porque antigamente não tinha uma forma e um fogão do que coubesse o peixe inteiro. Eu não sei muito contar histórias, gente, mas vocês entenderam, quem conhece, reconhece. E o que importa é que é sobre isso. Nós precisamos expandir a nossa mente, tá bom? Aí, em relação ao comportamento ativo, por que é comportamento ativo no nosso pilar e não é atividade física? Porque também é expansão de mente, é expansão de consciência. Eu preciso parar de, na fase em que eu não estou tão uau na academia, ficar me arrastando, né? Mas eu posso subir uma escada, eu posso parar o carro mais longe, eu posso andar mais forte. Sabe quando você caminha ativamente, que você ativa seu corpo? Porque o comportamento ativo, gente, é você acordar e seguir o ritual do acordar no espreguiçar, por exemplo. Eu me ativo, eu tenho um comportamento onde eu tenho consciência corporal. Eu sei onde tem um nozinho aqui no meu ombro, onde eu faço assim, ó. Inclusive, eu ia fazer isso, esqueci de manhã, por causa das questões técnicas. Vamos dar uma espreguiçada? Todo mundo, quem pode aí, ó. Aonde você estiver, estica bem o seu braço lá em cima, ó. Isso. Estica e solta. Solta bem. Respira bem fundo e solta. Mexe o pescoço. Faz assim, percebe o que o seu corpo está pedindo. O que ele está pedindo para você mexer? Nossa, eu tô com o ombro meio duro. Mexe o ombro. Ai, meu pé tá meio precisando estralar. Faz assim com os tornozelos, você vai ver que vai fazer croque, croque, croque. Você precisa ter, sabe, esse comportamento ativo, esse reconhecimento do seu corpo, consciência corporal, entende? A parte do sono e recuperação. Gente, enquanto eu não souber que tem mais vidas transformadas, largando esse bendito desse celular às 9 horas da noite e não pegando nesse bendito celular às 1 hora após, né? Tem que pegar o celular meia hora ou 1 hora após acordar, eu não vou sossegar, porque a teoria é uma coisa, mas eu quero ver relatos aqui dentro dessa comunidade de mulheres que saíram das redes para ler um livro, mulheres que saíram das redes para descansar, porque isso é vício, é vício. E, gente, desregula os hormônios, ficar com a tela à noite na cama é um veneno para a sua saúde mental, para a sua saúde física, para a sua saúde emocional, porque não tem muita coisa que presta lá, não, gente. Se convençam disso, sabe? Então, o que vocês estão alimentando? Peguem livros, tá? E descansem, porque o livro vai dar sono. O livro vai ajudar no sono, tá? E vai tirar a luz das telas. Então, assim, esse também é um tema muito amplo, a gente vai trazendo nas mentorias, mas eu quero sensibilizar que os pilares do nosso método no corpo são esses 3, ok? Na alma, inteligência emocional. Gente, a inteligência emocional, ela também é um tema extremamente amplo que a gente vai trabalhando nas mentorias de segunda-feira. Mas do que se trata? A gente precisa entender a importância de integrar a nossa razão com a nossa emoção. A gente precisa entender a importância da gente aprender a lidar melhor com a gente mesmo. A gente precisa aprender a se acolher, mas também a se puxar para cima, a se conectar com os nossos sonhos, com os nossos projetos para entrar em ação, porque senão a gente fica muito naquilo do tá tudo bem que você não tá bem, tá tudo bem que tá numa fase difícil, mas até quando? Então eu sou muito a favor do acolhimento, eu preciso me acolher e me perdoar todos os dias, mas eu também preciso sair desse ambiente de falta de desafios, de falta de me falar, vamos, já deu, vai para a próxima fase. Tá tudo bem, mais ou menos bem. Porque eu falei isso na última consultoria, né? Até quando a gente vai ficar falando assim, ai, não deu para ir na academia hoje? Tá tudo bem. Será mesmo que tá tudo bem? A gente está encaminhando para mais um ano que vai se encerrar, tá? Então, assim, inteligência emocional é eu saber lidar comigo mesma.
Então, como eu estou me relacionando comigo mesma? E saber lidar com o próximo. Como que eu estou lidando com as outras pessoas? Eu estou tendo inteligência emocional nos meus relacionamentos? Eu estou sabendo agir ou estou reagindo? E como eu estou reagindo? É com agressividade? É com grosseria? Ou estou sendo paciente, amorosa, bondosa, fiel? Lembra do fruto do Espírito? Será que Deus tem realmente me transformado, renovado a minha mente através dos meus comportamentos? Então, a inteligência emocional é um pilar da nossa alma, que nós tratamos aqui, fundamental. Então, nós precisamos nos preocupar com essa expansão, né? Com esse crescimento. Eu estou evoluindo, eu estou hoje mais forte do que quando eu entrei na comunidade Viva 3D, porque, gente, é o que eu estou falando aqui, a gente tem um compromisso com a transformação de vocês. Então, a compreensão sobre o método, sobre o que é relevante, o que é importante, onde tem que estar o nosso foco, é fundamental. Então, vez ou outra, eu quero trazer esses alinhamentos com vocês. Desenvolvimento intelectual, um outro pilar da nossa alma. Nós precisamos, quando eu falo para vocês da leitura das 10 páginas por dia, ser relacionada a um tema da sua vida, que você está enfrentando desafios, é porque o que você sabe te trouxe até aqui. O que você sabe, cognitivamente, intelectualmente, te trouxe até aqui. Se você não está indo bem nas suas finanças, se você está com problema com seus filhos, se você não está bem na sua carreira, se você não está bem no seu casamento, se você, de repente, está enfrentando desafios na parte emocional, que tal ler 10 páginas sobre exatamente essa área da sua vida? Você precisa de novos conhecimentos. Eu creio em milagres, eu creio num Deus poderoso, eu creio num Deus acima de todas as coisas, que está vendo e cuidando de tudo, mas Ele espera o nosso comportamento, a nossa ação, a nossa atitude diante dos nossos problemas. Então, nós temos que levantar a cabeça, levantar o bumbum, levantar os livros das prateleiras, abri-los e estudar. Então, cuidado com o que você fica falando sobre ler. Então, eu não consigo ler. É difícil. Eu tenho sono. Gente, a gente está aqui para romper. Então, você vai se desafiar todos os dias a ler pelo menos uma página. Pelo menos uma. Eu não consigo 10, mas eu consigo uma frase. Eu consigo um parágrafo. Você consegue, porque você precisa reprogramar sua mente. E você vai reprogramar sua mente reprogramando a sua comunicação. Então, cuidado com o que você fala sobre as áreas da sua vida, sobre todas elas. Se você fizer um paralelo entre os seus problemas, os seus desafios, que todas nós temos, e o que você fala e pensa a respeito dessa área da vida, você vai ver que ali começa o maior desafio, porque você está reforçando. A palavra tem poder. A palavra tem poder. A palavra tem poder. É bonito ler isso no Instagram, né? Ouvir isso lá na ministração. Mas qual é a tua palavra? O que você tem declarado sobre a sua vida? Sobre o seu corpo? Quando você olha no espelho, você declara o quê? Então, gente, o desenvolvimento intelectual é sobre isso. Você precisa aumentar seu repertório. Você precisa aprender palavras novas. Se você continuar dizendo, pensando, agindo da mesma forma, você vai ter os mesmos resultados. Então, expansão é o desenvolvimento intelectual, novos saberes, tá bom? E aplicados, tá? Mindfulness, atenção plena. Do que se trata isso? Não é meditação. Não é meditação transcendental, não tem a ver com energia, não tem a ver com nada além de uma mudança de mente relacionada a foco. Fala para mim, mindfulness e atenção plena não é meditação. Não é esvaziar a mente. É um comportamento, é uma técnica. Então, eu não quero que vocês confundam isso, tá? Para a gente não deixar nenhum tipo de ruído sobre isso. Porque é uma prática que você tem que treinar informalmente. Você não tem que imaginar que mindfulness é você sentar, parar, fazer nada, esvaziar a mente, ficar em posição de meditação. Não é isso. A prática da atenção plena informal, existe a formal, sim, você pode reservar um tempo para isso, em silêncio, num cantinho,
Mas a informal, que é o que eu quero convidar vocês a entenderem dentro do método, é você aprender a fazer uma coisa de cada vez. Mulheres estão esgotadas, sobrecarregadas e estressadas porque foram criadas e treinadas a fazer multitarefas, né? A serem mulheres super maravilhas. Então, eu tô aqui ouvindo a Mari, mas eu tô cozinhando, eu tô dirigindo, eu tô ouvindo um treinamento, mas eu tô passando roupa, eu tô... Sabe, gente? Calma. Há tempo para todas as coisas. E esse tempo passa e não volta. Então, quando eu falo para vocês, vou dar um exemplo aqui, 10 minutinhos de louvor e adoração antes de começar aqui. Se você dedicar, começar, eu não tenho essa prática, Mari, como assim? O que é louvar? O que é adorar? Gente, não é sobre religião, é sobre o seu Criador, é sobre quem te criou. Você medita sobre isso? Você declara palavras de gratidão, de adoração àquele que, né? Talvez você não tenha intimidade com ele ainda, mas que dizem que é bom, que cuida de todas as coisas, que está no governo de todas as coisas. Você tem dedicado pelo menos 10 minutinhos por semana para ouvir uma música que adora a quem te criou? Mais uma vez, independente de religião. Então, ao invés de você estar aqui, você ter a possibilidade de dedicar sexta-feira, das 7 às 7h10, para treinar isso, essa prática espiritual, que eu já vou entrar para a gente encerrar essa parte, você está lá fazendo 1000 coisas. Então, voltando para a prática informal, você vai estar lavando louça? Você vai estar lavando louça. Você não vai ficar pensando no boleto, você não vai ficar pensando nas filhas, nos filhos, você vai ouvir a água, você vai sentir a textura da água, você vai sentir a temperatura da água, você vai sentir o cheiro, você vai ficar naquele momento presente. Eu estou lavando louça, não há nada que eu possa fazer além disso. E você vai trazer a sua mente para os sons, para o que aquilo significa. Entende, gente? Atenção plena é estar de corpo, alma e espírito naquilo que se está fazendo. Seja estudando, seja fazendo qualquer coisa. E isso vai treinar a mente de vocês para conversas mais profundas, para escuta ativa, para reduzir ansiedade e estresse, ok? E para fechar, a parte do espírito, nos nossos pilares do espírito, né? Nessa dimensão tão importante que muitas vezes a gente deixa por último, né? Aquela oração antes de dormir ou no momento de desespero, né? Às vezes a gente passa fases longas da nossa vida sem conexão com Deus, enfim, cada uma tem uma história aqui, né? Cada um tem uma bagagem sobre isso e um relacionamento com Deus atualmente. E aqui a gente quer despertar vocês para reflexões em relação a isso. E eu sempre peço licença para vocês, né, como mentor aqui do programa, quem está conduzindo muitas vezes aqui a palavra com vocês, para professar da minha fé, né? Eu tenho um testemunho de 2021 para cá, é tudo muito recente na minha história. Quem nunca ouviu, né? Uma hora vai ter oportunidade, mas é muito recente. Eu nunca caminhei com Deus, né? Eu comecei em 2021. Então, eu estou numa busca muito grande por entender as coisas que vêm do alto. Deus plantou no meu coração um desejo muito grande, uma fome, uma sede por saber mais da sua palavra, né? Por conhecer mais sobre o verdadeiro propósito, nosso coletivo, propósito individual, nosso chamado, como que a gente realmente vive os planos de Deus aqui na Terra, como que a gente agrada a Deus. Gente, eu sou doida por isso. Eu falo, gente, eu tenho muito temor de não fazer ou ir contra a vontade de Deus, sabe? Você pensa sobre isso? Você fala, qual que é o plano de Deus para minha vida? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? Então, eu quero convidar vocês, meninas, a gente buscar isso juntas. Cada uma aqui tem liberdade para refletir sobre isso, meditar, mas nós, né, eu, Mari, como cristã, temos muitas mulheres cristãs aqui, eu tô focada em entender através da Bíblia isso. Eu não vou ficar buscando em outros livros enquanto eu não aprender sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, né? Então, dentro das práticas espirituais, dos nossos pilares e o poder da nossa comunidade, eu quero trazer nas nossas sextas-feiras sempre alguma passagem bíblica para a gente encerrar, onde a gente possa meditar a respeito disso, para a gente elevar o nosso espírito, expandir o nosso conhecimento a respeito.
E então, para a gente poder encaminhar para os últimos 13 minutinhos aqui, eu quero convidar a minha amiga teóloga, minha professora, que muito me ajuda, tá vou falar que ela está me discipulando, inclusive as minhas confissões dos meus pecados eu estou fazendo para ela. Porque vocês sabiam que vocês têm que confessar pecado? Você tem que confessar, você tem que se arrepender e você tem que se posicionar. Então, a gente vai aprender, inclusive, isso. E aí, eu quero chamá-la, vou pôr aqui uma tela, que ela vai falar com a gente um pouquinho hoje, tá? A grandeza, cadê? Vamos ver se aí vai passar a tela dela. É uma única tela e ela vai conversar com a gente um pouco sobre isso. E aí eu tenho uma novidade no final, tá? Que eu falei que eu ia ter uma novidade. Uma delas é essa pílula aqui, né? Da sabedoria do alto. Mas depois a gente vai... Eu tenho uma outra novidade, me lembrem. Pode falar, Vilminha? A palavra é sua, amiga. Tá fechado, tá? Microfone ainda. Oi, gente, bom dia, né? Graças a Deus que a gente está aqui junto, né? Nesse Viva 3D. Olha, eu quero contar uma história para vocês, direto ao ponto. Olha bem para minha mão. Esse dedo aqui, o polegar, eles estavam todos reunidos, a mão, todos os dedos reunidos, como nós aqui. E esse dedo polegar disse, gente, quem de nós é o maior? Quem de nós aqui é a maior? Aí esse daqui falou assim, claro que sou eu. Por quê? Toda coisa, tudo aquilo, eu que dou o sinal de, joia. Lógico, né? Eu sou maior. Então, aí todos se calaram e o que a gente vai falar? Aí levantou-se o indicador e diz, gente, mas calma. Maior de todos sou eu é que indico, olha lá, eu indico o caminho, então eu sou maior, claro que sou eu. Bom, esse daqui se levanta e diz, gente, calma, olha para mim. E aí todos ficaram mudos porque falaram, claro, né, ele é o maior, e agora? O anelar ficou em silêncio e disse, gente, vocês esqueceram? Sou eu o maior. Por quê? Eu é que selo as grandes vitórias. Eu selo a formatura, eu selo o casamento. Então é claro que eu sou o maior. Aí todos riram muito do Mindinho, porque falou, claro que ele não tem nada para dizer, ele é o pequeno, ele é o mínimo, ele é o Mindinho, não tem nada para dizer, e todos riram dele. E ele, calma, porque vocês estão muito enganados. Vocês nunca leram a Bíblia, nunca leram as palavras de Jesus, quando ele diz que o menor aqui é o maior lá. O menor aqui é aquele que serve, é aquele que cuida. Então, engano de vocês. Então, isso está em Lucas 48, quando ele responde assim, aquele que é o menor entre vós será o maior no reino dos céus. Então, gente, o que eu quero dizer é que assim como os dedinhos, cada um é de um tamanho diferente, de uma força diferente, assim somos nós. Tamanhos diferentes, forças diferentes, formaturas diferentes, mas nós dependemos umas das outras. Um dedinho só não tem força. Um dedo só não consegue empurrar nada, mas todos eles juntos conseguem levantar, conseguem empurrar para o bem. Todos os dedos juntos têm mais força, porque juntos a gente pode construir, acolher, juntos a gente pode levantar e abençoar. Então, se a gente andar juntos, como os dedos das mãos, a gente com respeito, com amor,
com humildade, uma ensinando a outra, nós vamos fazer a comunidade Viva 3D mais forte, vamos fazer a nossa casa mais forte, vamos fazer o ambiente que estamos mais forte. Então, essa é a mensagem de Jesus para hoje. Ele disse: aquele que é o menor, que se sente, né, menor, entre vós será o maior no reino dos céus. E é para lá que nós vamos. Lá é o nosso próximo endereço. Essa é a minha mensagem para hoje. Todos nós temos grandes valores, independente do nosso tamanho, da nossa força, das nossas formações, independente, nós precisamos umas das outras. E eu estou aqui. Dependo de vocês, vocês de mim, eu da Mari, vocês da Mari, e todos nós juntos vamos abençoar, levantar e fazer, porque a Bíblia diz: e um ao outro disse: levanta-te, que eu te ajudo. Essa é a mensagem que fica para nós, assim, de união mesmo, uma ajudando a outra. É a mensagem do próprio Jesus, que disse com a própria boca dele. É isso. Amém! Quem gostou? Amém! Que maravilhoso! Muito lindo! Gente, a ideia é que a gente medite nessa gratidão, Vilminha! É que a gente medite nessa palavra ao longo deste final de semana, né? Então, toda sexta a gente vai ter a oportunidade de sair daqui com alguma semente para e a gente depende de nós regarmos isso, né? Para que ela frutifique no nosso coração. Então, quantas coisas, de repente, não estão passando na nossa frente, não estão sendo semeadas na nossa vida, mas só está faltando a gente parar com atenção plena, com estado de presença, olhar aquela que parece uma simples semente, mas que só está precisando ser cuidada. É porque às vezes a gente está olhando para a grama do vizinho, às vezes a gente está olhando para o que ainda falta na nossa vida, mas olha para a sua vida, quanta coisa boa está sendo semeada. Olha para a sua carreira, para a sua profissão, para as oportunidades que Deus já colocou no seu colo. E às vezes você está olhando para o que falta, às vezes você está olhando para a habilidade do outro, às vezes você está se comparando. E, gente, esse é o mal do século, é o mal do momento. Então a gente precisa valorizar as nossas forças, as nossas diferenças. Nós somos complementares. Você não é igual a ninguém. Isso. Nós precisamos resgatar, restaurar a nossa identidade como filhas e somos únicas e especiais. Pode falar, Vilminha? Então, é isso que você falou, Mari. A gente não é igual a ninguém. A gente é diferente, a gente é único, não é mesmo? Então, a gente não precisa ficar, eu vou desistir porque eu não consegui, a outra conseguiu. Não, você é única, você tem seu papel, eu tenho meu papel, cada uma vai fazer o seu papel aqui nessa terra, e é isso que nós temos que dar, graças a Deus por sermos únicas e diferentes. Então, vamos continuar juntas, uma ajudando a outra, porque nós vamos chegar lá. É isso. E, gente, o grau, vamos falar assim, a etapa, né? A etapa mais importante do nosso aprendizado é quando a gente se posiciona para ensinar. Então, eu desafio vocês que têm filhos, por exemplo, olha que história simples, mas tão poderosa, que você pode contar para o seu filho. E ensina para ele que na palavra nós encontramos respostas para todas as áreas da nossa vida. Quando eu ouvia isso, eu achava que era conversa da minha avó querendo me convencer a ler a Bíblia. Eu falava assim, ai, vó, né? Não é? Fala assim, vó, como assim é o guia, é o manual da vida? Isso é conversa. Para querer me convencer a voltar para a igreja lá, que ela me levava e eu tinha maior tédio quando era criança. Então, as nossas crenças têm a ver com as nossas experiências de infância. Então, se você hoje não tem um relacionamento profundo com Deus, se você não vive uma intimidade onde você consegue ter confiança, ter fé, você consegue ter o descanso da sua alma,
né? Através ali da sua conexão com do teu espírito, com o Espírito Santo de Deus, você está num ambiente onde você é convidada a desenvolver isso, tá? Então a gente tem muito respeito por cada uma, pela fé de cada uma, mas nós precisamos trazer para vocês aquilo que está fazendo sentido para a gente, que tem renovado as nossas forças, tem renovado a nossa mente e tem nos colocado nesse lugar de mais segurança, né? De mais confiança, de mais fé. Então, recebam com carinho esse tema. Toda sexta-feira a gente vai encerrar dessa forma. Medite na palavra, se abra, né? Não deixe nada... porque, assim, às vezes, gente, eu faço parte de outros grupos, de outras mentorias, e é natural que a gente entre com as expectativas lá em cima e a gente fique animada pelos 2 primeiros dias. E depois você já está lá buscando algo novo. Você já está querendo alguma coisa que te dê mais emoção, algo que te vá mais fundo, sei lá. A gente é natural do ser humano essa insatisfação, é achar que está fora, que está longe de mim o que realmente vai resolver a minha vida. Mas é o que eu pedi para vocês repetirem no início. O Viva 3D é diferente. E se depender da gente, a gente não vai largar a mão de vocês. E que vocês tenham o nosso formulário ali como um canal aberto para vocês abrirem, com críticas também. Fala, Mari, eu não gosto disso. Mari, eu sinto falta daquilo. Eu acho que você devia fazer isso. Eu acho que você devia fazer aquilo. Vocês podem ter esse canal aberto para que vocês estejam sempre em conexão com a gente, porque a gente quer deixar vocês realmente satisfeitas, mas principalmente transformadas, tá bom? Então, tragam ideias. Mari, eu vi isso ali no vizinho, por que você não faz também? E para fechar, algo novo que nós vamos trazer aqui para esse mês de agosto, e aí mês a mês a gente vai anunciando para vocês. No dia 20, uma quarta-feira, nós vamos nos reunir presencialmente. Quem é de Campinas e região... Aqui no meu prédio, a gente tem um salão de festas, né? Um lounge aqui, na verdade. Vai ser um negócio assim, ó, sem cerimônias, sem convidados, é para nós e é para quem pode, tá? Ai, Mari, eu não consigo. Não se angustie. Ai, Mari, eu sou aqui do Sul. Não se angustie. Não perca nenhuma segunda e terça, né? Nenhuma segunda e sexta. Mas você que pode, que é aqui da região, às 7 horas da noite, aqui no Pátio Abolição, né, na Ponte Preta, depois eu vou passar em detalhes. Das 7 às 9, a gente vai ter essas 2 horinhas de troca, de comunhão, cada uma trazer um prato para a gente, né, conviver juntas. E a gente vai ter encerrado o detox, então a gente vai bolar alguma coisa. Vai ser muito gostoso poder receber vocês aqui, tá? E no dia 30, deixa eu ver aqui que dia que vai ser. Que agora fugiu da memória, calendário, não é calculadora, calendário. Em agosto, dia 31, para fechar o mês, às 8 da manhã, no domingo, a gente vai fazer uma caminhada lá no Taquaral. Também sem cerimônia, sem grandes organizações, mas é para a gente se encontrar, caminhar, se abraçar, se ver, tá bom? E celebrar aí um mês que vai ser extraordinário. Então, hoje é dia 1º e eu declaro, eu profetizo na vida de cada uma de vocês grandes e grandes revelações, que o Deus fale poderosamente ao coração de cada uma de vocês, que vocês tenham a mente renovada, que vocês tenham fé, que vocês tenham confiança, que vocês tenham autoestima, né? Que vocês possam realmente superar todo e qualquer desafio, porque é no desafio que a gente cresce. Então, eu declaro, gente, grandes conquistas nesse mês para cada uma de vocês. Que Deus abençoe a família, os negócios. E vamos para a nossa foto, para a gente respeitar o tempo, porque se deixar, eu fico falando bastante. Porque eu amo estar aqui com vocês. Sou muito grata a Deus por poder realizar esse projeto ao lado das minhas amigas e parceiras. Vamos lá, dar um sorriso. Quem puder abrir a câmera, mesmo que você está trabalhando, está no carro, está descabelada, está na cama. Vamos sair na foto. Está na praia, né, Bel? Bel já está aí no céu azul. Vou contar até 10, até 3. 1, segura a câmera. 2, 3. Pronto. Gente, gratidão pela confiança de cada uma de vocês. Contem comigo, com as mentoras. Deus abençoe ricamente, tá bom? Final de semana e vamos meditar nessa palavra. Gratidão, Vilminha. Obrigada a todas.
Tchau!